Atos, capítulo 2, verso 36 e 10, 38. Vocês vão sempre desculpar que a gente vem de 2 em 2 meses, não tem tempo para ouvir tudo, nem todos os hinos, nem todos os obreiros. E vocês que nos visitam também, ficam à vontade. Nós viemos aqui para ter um companheirismo com a palavra. Vamos ver se nós damos conta de ter companheirismo com a palavra. Tem hora de dar conta de ter companheirismo com o homem, mas não dá com a palavra. Então vamos ver nosso companheirismo com esta palavra, esta mensagem do profeta para este dia. Atos 2, 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Grande Criador, como nós precisamos de Ti neste momento, enquanto nós falamos desta tão grande verdade, que está manifestada também em carne hoje. Sempre o Senhor foi uma manifestação em carne. E agora, neste tempo final, o Senhor está manifestado no seu corpo místico, que é sua esposa, e ela deve reconhecer o que ela é. Ela é esposa, ela é submissa, ela ouve, ela aprende, ela recebe o ensinamento do esposo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Eu quero falar sobre o ser ungido. Deus não é apenas, como você pode pensar, um vento veemente. Deus é um ser. E sempre Ele tem que manifestar em alguém para você vê-lo. Senão você nunca o verá. Ele vem de Deus a Logos, que é a coluna de fogo. De Logos, ele veio a Melquisedeque, que era uma pessoa. E de Melquisedeque, diz William Branham, que ele converteu em Jesus Cristo. Quantos eles são? Deus, Logos, que é a coluna de fogo e teofania, e logo da teofania, Jesus. A teofania é um corpo que aparece e desaparece. Deus aparecia e desaparecia no Velho Testamento. Ele se mostrava como as costas de um homem e logo desaparecia. Ele se mostrou como Melquisedeque, um homem, uma pessoa, sacerdote do Altíssimo, e logo desapareceu. Ele se manifestou em carne, aquela teofania se fez carne. E você sabe que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltou ao original. Você tem que guardar. Eu estava pensando, cada vez que eu vou pregar, eu prego selos, um novo nome. Dessa vez eu não estou conseguindo fugir da deidade. Irmão Branham disse que a deidade tinha que ser restaurada nesse dia, outra vez. Então você tem que saber em quem você crê, como ele é, para você poder crer nele. Então ele começou, o Deus Espírito não visto, logo ele criou
uma pequena luz branca, que era o Logos, isso desprendia do próprio Deus, que aquilo já começava a ser o Filho, o qual manifestava Deus. Você quer ver, tem que ter um lugar para você ver. Então ele começou nessa luz branca. Isso eu estou falando, perguntas e respostas sobre Gênesis. Irmão Brana fala sobre isso. Mesmo que foi pregada, parece que 53, mas irmão Brana fala e não tem nada diferente da deidade que o irmão Brana disse até antes dos selos. Tudo é idêntico. A mensagem que o irmão Brana pregou é perfeita, tanto antes do selo como depois dos selos. Os selos veio, na verdade, para corrigir alguma coisa que o irmão Brana procurava copiar de teólogos. Que muitas vezes o defeito da gente é copiar de uma pessoa que sabe, do entendido, do erudito, de um teólogo. E irmão Brana, ele estudava livros de Uriah Smith e outros. Ele diz isso também no primeiro selo 125, daquela primeira tradução de Goiânia. Diz que ele estudava esses livros de Uriah Smith e começava a pregar. Aí ele pregava os selos, parecia que era de Deus e não era. Ele estava pregando o selo errado. Depois, quando o selo foi aberto, corrigiu aquilo. Eu não quero ficar pregando, abrir a mensagem às 10 virgens e pregar um parágrafo que o William Branham disse, que o cavaleiro do primeiro selo era o Espírito Santo. E eu não quero. Oh, mas foi Branham que pregou. Mas ele estava errado naquele tempo. Ele falou. Entende? Ele errou naquele tempo, porque ele estudou livros de teólogo. Eu quero te dizer que hoje muita gente está pensando que está certa, porque elas estão estudando livros de teólogos. Irmão Branham teve teólogos que andou com ele. Nós não desprezamos os teólogos que creram da forma correta. Irmão Branham tinha esses teólogos ao seu lado. Mas pelo que se vê agora, teólogos que andaram com o irmão Branham, a crença não foi tirada de William Branham, foi copiada de outro teólogo. Então não adianta. Eu nem tento copiar de teólogos. Vou direto a William Branham, muito mais fácil. Teólogos fica parecendo Aparecida. Que os católicos vão na Aparecida porque não vai direto a Deus. Então eles vão ao teólogo porque acham que o teólogo sabe. Ele entende, ele é estudado. Ele entende, isso é por estudo. Deus não é recebido por estudo, nem conhecido, diz o profeta. Deus não é conhecido por estudo, é por revelação. Aí você pega o Pedro, ele tinha revelação. Não tinha estudo, mas tinha revelação. Se você andar com ele, é muito mais seguro. Chamar São Pedro e andar com ele. Então hoje não seria diferente. Deus não é diferente hoje. Deus ia falar para nós, vocês vão seguir um teólogo. Não, Deus mandou um profeta que não conseguiu ser um teólogo. Mas Deus estava nele. E os teólogos que estudam Deus, Deus não está neles. Mas um profeta, Deus estava nele. Por isso, quando aquela manifestação de Deus no profeta, que tem que se entender, sempre Deus manifesta é um homem, é uma carne que você até despreza. Porque o povo desprezou Jesus. Hoje nós tudo falando Jesus, Jesus, Jesus. Eu quero ver você falar Brana hoje. Até que hoje eu quero ver você falar Osmar. Vanderlei, Silvio. Fala em algum irmão e irmã que Deus está. Deus está operando. Porque falar de Jesus há 2000 anos atrás não é difícil. Mas lá naqueles dias era difícil até para o judeu. O judeu olhou nele, mas não, tu és Belzebu. Agora ele era Belzebu ou era Deus? Mas eles não entenderam. Chamaram Deus de Belzebu. Aquela era manifestação física. Era o ser ungido. Deus estava ali num corpo, ungindo um corpo. Vivendo através daquele corpo. Deus que não dormita, estava dormindo através daquele corpo.
O Deus que não dormita é Deus Espírito. É o Pai Espírito, ele não dormita. Mas quando ele estava no corpo dele aqui na terra, um corpo igual ao meu, ele dormiu igual eu. Sofreu igual eu, passou dores igual eu, porque ele era igual eu. Aqui na terra. Isto é a forma, é a maneira de você ver Deus. Não numa pessoa duvidosa, mas numa pessoa que revela Deus. Porque tem hora que você vai querer ver Deus numa pessoa duvidosa. Você não vê Deus num duvidoso. Tem que ser a pessoa certa que revela Deus. Entende? Não vamos pensar que nós somos santarrões, não. A questão é que Deus teve misericórdia de nós e nos deu isso daqui. Isso é muito grande para Deus dar para nós. Eu queria distribuir para os outros. Eu queria dar para os grandes, mas os grandes não gostam disso. Os grandes querem que eu aprenda com eles. Mas como eu vou aprender? Eu já disse para a minha igreja, como que eu vou aprender com teólogos hoje? Eles vão me ensinar que Deus é 3. Eu vou noutra teologia, vão me ensinar, da teologia dos testemunhos de Jeová, vai me ensinar que Deus é 2. Tem um velho e um mais novo. Eu vou na teologia da mensagem, dos irmãos da mensagem, teólogos que andaram com o irmão Branco, que ainda estão vivos, também vai me ensinar que o filho e o pai são diferentes. Agora, eu prefiro, pela revelação, entender a forma de diferença que Deus mostrou para o irmão Brana entre o pai e o filho. A diferença é que o pai é espírito e o filho é carne. Essa é a diferença. Mas eles pregam uma diferença que você não pode aceitar, que não tem jeito de você ver aquela deidade que eles ensinam. Eles ensinam uma deidade que você tem que ver 2. Nunca foi deidade. Isso é dualidade. A deidade você tem que ver Deus numa pessoa. E o irmão Brana, por toda a mensagem que eu passo, irmão Brana ensinou apenas que a divindade estava dentro de uma pessoa. Eu quero te mostrar isso, é muito simples, para mim chegar em Apocalipse 10:7, que era Deus em carne também. É o ser ungido. Já vou te dizer logo, porque para você entender. Eu vou ficar só em Jesus, você diz, eu creio que Jesus é Deus. Eu creio. Eu sei que ele manifestou, eu sei que ele é o ser ungido. Eu sei que Deus estava naquele corpo. E ao mesmo tempo que aquele corpo era o Filho, ao mesmo tempo era Deus. Agora, irmão Brana diz, ele era um ser dual. Jesus Cristo, um ser dual. Ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Um ser dual. Ele não era 2 pessoas. Mas ele era um ser que manifestava homem, chorava. Ele era um ser que manifestava Deus e ressuscitava os outros. Parava a natureza. Era um ser dual. Isso é o irmão Brana quem diz. Eu sei que essas coisas é bom nós passarmos por elas, porque a forma que os outros crêem que o pai é maior do que o filho, e explicam, você sabe que tem versículo na Bíblia, que tem parágrafo na mensagem, para você crer desse jeito. Do jeito que tem parágrafo na mensagem, e também versículo na Bíblia, para você crer que tem 2 e 3. Se você quiser, mas falou Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o pentecostal diz, então é 3. Ele não tem luz do assunto. Certo? Eles não têm luz do assunto. Eles vão tomar, sempre o trinitário toma os versículos, tudo que fala em 3. Porque ele não tem luz. Ele nunca conseguiu crer que é um só. Eles nunca viram como o Velho Testamento mostrou, eles nunca viram como os judeus creram. A verdadeira crença vem dos judeus, crendo num só Deus. Eu vou passar por isso aqui rápido. Eu vou ter que parar de comentar um pouquinho para poder entrar na mensagem. Mas tudo isso daqui é alimento para você ver o ser ungido. Você tem que ver o ser ungido e dizer, esse está ungido. Com que está ungido? Com que Jesus estava ungido? Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quer dizer, o homem, a carne. Deus ungiu aquela carne lá de Nazaré. E aí eu olho assim, Deus ungiu também o William Brana, de Jeffersonville. Deus ungiu, como Deus ungiu. E sempre a unção é para uma coisa. Deus não unge 2 homens para fazer a mesma coisa. Deus não precisa. Ele ungiu Jesus de Nazaré para nos salvar.
Ele ungiu o William Branham de Jeffersonville para revelar. Agora, revelar quem? Revelar os salvos. E se você não foi salvo pelo Jesus de Nazaré, pelo ser ungido, você jamais será revelado pelo ser que Deus estava manifestando ali em Jeffersonville. Era um ser que manifestava Deus, o ser ungido. William Branham era o ser ungido para poder manifestar Deus para nós. Olha, ninguém fazia o que William Branham fez se não fosse Deus naquele homem. Ninguém fazia o que Jesus fez se não fosse Deus em Jesus. Nós temos a Bíblia para isso, as mensagens do irmão Branham, que ensina tudo isso. Ele não pode fazer sozinho, o homem pode fazer coisa de homem. Então, se ele é um ser dual, ele faz coisa de homem, manifestando o homem. Mas se ele é Deus, ele faz coisa de Deus, manifestando a natureza de Deus. E aí é onde Deus está. E Deus ungiu não somente eles lá, agora Deus está ungindo você. Você tem que ser humilde para isso e nunca se exaltar e saber que esta unção te faz pequeno. É Deus que te eleva. Mas essa unção não faz você ser maior que os outros. Você simplesmente é uma pessoa agradecida a Deus pela unção. Eu não busquei, Deus me deu. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus ungiu o Branham de Jeffersonville, Deus ungiu o Osmar de Franca, Deus ungiu o pastor Vanderlei de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e Deus ungiu o Silvio de Sapucaia. E vai colocando, Deus ungiu você, Deus ungiu a irmã, para crer. Se você não tiver a unção também para crer, você não vai crer, precisa de ser um ser ungido. O Espírito Santo tem que vir ungir você para você crer. As pessoas querem ser ungidas para pular, para gritar, para falar língua estranha, que é muito bom. Porque eles nunca viram que o perfeito já veio. Isso foi muito bom. Mas o perfeito já veio. E eles estão atrás daquilo que foi muito bom e esquece do perfeito que já veio. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, diz a Bíblia. A vida inteira nós vamos ficar pensando que o perfeito vai vir. Não, o perfeito já veio. O perfeito é a palavra. A palavra revelada através de William Branham. Quando você diz a palavra revelada através de um homem, quer dizer, um homem revela a palavra, a escritura daquele dia. Um homem manifesta aquela escritura naquele dia. Deus estava manifestado, revelado, agora no século XX, num homem chamado William Branham. Amém. E você sabe que só falando a gente vai longe. O 56 da mensagem à era de Laodiceia, para o final ele diz assim: aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Ali está de novo, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Se você tomar pelos ofícios, Deus tinha que ter um ofício que morresse. Como Deus vai te salvar se ele não tivesse um ofício que morresse? O ofício de pai não morre. O ofício de Espírito Santo não morre. Mas ele tinha que ter o ofício de filho. Foi a única forma que Deus encontrou dele vir aqui e ser filho. E o filho dizia: o pai é maior do que eu. Porque o filho entende, eu sou mortal, o meu pai é eterno, está aqui dentro do mortal. Eu sou o corpo do meu pai. Se você quiser ver meu pai, olhe em mim. Eu sou a manifestação do imortal. O mortal manifesta o imortal. O mortal revela o imortal. Amém. Aleluia. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. O Novo Testamento não revela outro Deus. Agora, por favor, o Novo Testamento é o Filho de Deus. O Novo Testamento é Jesus, o Filho. O Novo Testamento não é Jesus, o Filho. É porque o Pai você já sabia no Velho Testamento. Agora você precisou conhecer o Filho. Mas agora eu queria conhecer o Filho, mas eu queria que o Filho me mostrasse o Pai.
É o que Filipe diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Agora o filho podia dizer, espera aí, Filipe, eu vou ali. Ô pai, vem cá. Filipe quer te ver. Ele diz, há tanto tempo estou. Eu sei que você... vai me dizer que isto é unicidade? Não, isso é o que Jesus pregou, filho. Isso é unidade. Você vai ter que entender que a deidade, ela é deidade na unidade. Ele é Deus na unidade do corpo e o espírito. É uma unidade. O espírito entrou em um corpo e formou uma unidade, a qual forma a deidade. Quer dizer, Deus, o que é divino, num corpo humano. Para mim, a deidade é tão simples. Ela não é complicada. Ela é simples. Você quer ver Deus diferente do que você é? Não pode. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Irmão Brana veio e explicou que se nós fomos feitos à imagem de Deus, Deus fez nós primeiro espírito, porque Deus é espírito. Almas encarceradas, o irmão Brana já explica isso no início. Ele nos fez igual ele. Ele fez o homem à sua imagem. Agora Deus é espírito. O primeiro homem que Deus fez foi espírito. Mas Deus viu, não, como espírito, vou ter que fazer também como eu sempre pensei que eu quero me manifestar. Então, o homem só espírito não pode ficar. Aí ele foi lá no barro e fez. Aí você dá muito valor para esse barro. Né? Isso é o barro. Isso aqui é o oleiro que manda. O oleiro veio e fez, moldou direitinho. Outra coisa que eu sei que não é muito bom, mas as mulheres têm que saber que o corpo, a moldura do corpo, não foi Deus quem fez. Por isso vocês têm que tomar cuidado. Deus fez o homem, mas a moldura do corpo da mulher não foi Deus quem fez. Agora, o que ela faz? Ela é redimida no homem. Ela está no homem. Por isso, quando você vê um homem desmunhecando, você sabe isso, ele não é o verdadeiro homem. Porque esse negócio de desmunhecar, esse negócio de dodói, isso é para a mulher. Isso é para a mulher. Homem é rude. E logo eu vejo que o homem é tão rude que você deve pensar assim, como que a minha mulher gosta de mim? Ou você acha que você é atraente? Tem homem que chega no espírito. Estou abafando. Né? Quer dizer, ele não pensa bem. Ele não está vendo a coisa certa. Essa parte que fica no espelho, gastando tempo, você já viu? A mulher tem que tomar banho mais cedo, tem que arrumar mais cedo, porque ela atrapalha tudo. O homem passa a mão no cabelo e vem para a igreja, é fácil. A mulher não, tem que ajeitar, tem que fazer uma trança, um penteado, alguma coisa, ela tem que fazer. Ela estava nele, Deus fez ele. Irmão Brana diz na mensagem de casamento e divórcio, era vergonhoso para Deus fazer uma mulher. Era vergonhoso, porque ele fez ela nele. Agora eu vou tirar ela de você, mas eu não fiz ela. Eu fiz você, ela estava em você. Eu estou tirando ela que está em você, a natureza feminina que está em você. Aí tira e dá aquela natureza feminina para ele. E ele pegou aquilo com tanto amor, disse, aqui é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Não é? Alguma coisa que você acha que você vai tropeçar, deixa a sementinha de lado, vamos continuar comendo. Porque tem hora que a gente fala alguma coisa que precisa de revelação para você ir lá na mensagem de Irmão Brana e achar aquilo ali do jeito que o Irmão Brana pregou. Porque não pensa que casamento e divórcio é uma coisa simples. Você tem que ter revelação de casamento e divórcio. Porque ela é tão problemática para o mundo, dentro da mensagem, como os selos. Não se entende casamento e divórcio direito dentro da mensagem. Ensinam tudo o contrário do que o Irmão Brana ensinou. E não se ensina os selos direito, como o Irmão Brana pregou, mesmo dentro da mensagem. Não ensina. Muitas vezes não ensinam a deidade certa dentro da mensagem. Porque são os pontos que Deus veio para poder revelar nesse dia. Irmão Brana diz que Deus veio fazer isso nesse dia, no ministério dele. Veio revelar o que é deidade. Bom, o judeu olhou em Deus, chamou Deus de diabo.
Agora, Deus estava nos Estados Unidos. Como que você chama ele? Um simples homem. Ele era um homem de Deus. Você nunca dá o que é. Não tem luz do assunto. Você não pode ver um ser ungido. Ali está um ser ungido. Ali está uma pessoa escolhida por Deus. Que até o nome já tinha sido escolhido. Porque quando Jesus morreu, venceu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu. William Branham diz, ele subiu com um novo nome. Essas coisas, irmão, essas coisas é complicado na cabeça do povo. Jesus subiu com um novo nome e faz 2000 anos que nós chamamos ele de Jesus. E no tempo da revelação dos 7 selos, Jesus teria um novo nome e passa o selo e nós continuamos chamando ele só de Jesus. Nós não entendemos aquilo. Não entende quando é que o selo seria revelado e quando o novo nome estaria revelado? 132 do primeiro selo. Ele diz, será revelado nos trovões, o novo nome será revelado nos trovões. Os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Será que eu não encontro esse novo nome? Eu não encontro o ser ungido. Eu encontrei um ser ungido que morreu por mim, que me salvou, que me libertou, que me curou. Eu não tenho que ficar pedindo, Senhor, me cura. Eu tenho que dizer, Senhor, muito obrigado pela cura, pela salvação. Ele já fez isso por mim. Eu não tenho que também dizer, Deus me revela. Deus revela selos, revela trovões, revela um novo nome. O Senhor prometeu que ia fazer. Faça isso, eu não posso falar isso para Deus mais, porque Ele prometeu que faria essas coisas nos dias da voz do 7º anjo. O 7º anjo já veio, já morreu, já foi embora. Já cumpriu isso. Eu não posso dizer, Deus, faça. Eu tenho que dizer, Deus, me ajuda a enxergar isso. O Senhor já fez, eu não estou vendo. O Senhor já revelou, eu não estou vendo. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação para dar a conhecer a si mesmo. Deus veio em carne aqui como filho para dizer assim, você vê que você me conhece agora. Eu vou suar igual a você, eu vou cheirar igual a você. Eu vou sentir dor igual a você. Eu vou dormir igual a você. E eu vou morrer igual a você. Mas vê se você me conhece agora. Eu vim aqui para revelar, Ele, Deus, veio aqui para revelar a si mesmo. E era o Filho que estava revelando. Ele não veio para revelar ao Filho. Talvez, eu vim aqui fazer que vocês me conheçam, que eu sou o Filho. Não. O Filho veio para revelar o Pai. Ele não veio para revelar ao Filho. Ele veio para revelar e para dar a conhecer ao Pai. Quer dizer, você olhava no Filho e via o Pai. Vou chegar nesse ponto aqui também, porque o irmão Branco conversou com uma senhora. Ela disse, então, mas você e sua mulher são um. Ele disse, mas Deus não é desse jeito. Quer dizer, Deus não é duas personalidades assim. Deus não é dois seres assim, como eu e minha esposa. Porque você está me vendo. Ele disse, sim. Você está vendo minha esposa? Ela disse, não. Então, a unidade de Deus não é assim. Porque Jesus disse, quando você me vê a mim, você vê o meu Pai. Essa é a unidade. Você vê a mim, quer dizer, o físico. Você vê o meu Pai. Não sou eu quem faço as obras. É meu Pai que habita em mim. Então você tem que ver o Pai dentro do Filho. Você não pode ver o Pai à parte do Filho. Você tem que ver o Pai dentro do Filho. Então não venha com essa deidade que vocês estão pregando aí, de um Pai separado do Filho. Porque o Pai está dentro do Filho. Se você quiser saber, o Filho é quem vai te revelar. E Jesus diz em São Mateus 11, 25 a 28, ele diz, a quem o Filho o quiser revelar. Eu não tenho culpa que o Filho não quis se revelar aos pentecostais e dizer, eu sou Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não tenho culpa do Filho não querer revelar aos dualistas da mensagem que aprende com teólogos. Eu não tenho culpa de Jesus, o Filho não querer revelar para eles e dizer assim, ó, eu e meu Pai somos um. Meu Pai é Espírito e eu sou a carne que manifestou o Espírito. Vocês viram que não era eu quem fazia as obras, era meu Pai que estava em mim que fazia. Eu sou o ser de fora, meu Pai é o ser de dentro. Eu sou um ser dual.
Aleluia. Ele nunca falou de dois deuses, falou de um Deus. E agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal, a revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus. E seu nome é Senhor Jesus Cristo. Eu não sou culpado de Deus não ter revelado aos unicistas, que desprezaram a mensagem do Irmão Branham nos Estados Unidos. E eles batizavam só em nome de Jesus, não em nome de Jesus Cristo. Foi por isso que o Irmão Branham disse, eu sou contra. Eu estou aqui no meio para chamar os unicistas e os trinitários para o centro. Por quê? Ele não era um unicista que cria só Jesus. Ele diz, você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Como pode ser só Jesus? Cadê o Pai? Vamos aprender pela mensagem do Irmão Branham, que é o Pai? Espera um segundinho. Ele é Deus do amém, ele nunca muda, o que ele faz nunca muda, ele o diz e o que diz permanece, ele faz e o que faz fica feito para sempre, nada pode ser tirado do que ele diz ou a ele acrescentado, assim seja, não estão vocês felizes por servirem a um Deus dessa espécie? Vocês podem saber exatamente onde estão com Ele a qualquer tempo e em todo tempo. Ele é o Deus do amém e jamais mudará. Aleluia. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Olha, a revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 62. Sim, se houvesse 3 deuses, e se houvesse 2... vocês poderiam batizar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus, e somente um. Por isso é que Pedro batizou daquela maneira em Pentecostes. Ele teve que ficar fiel à revelação, a qual foi assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que é o Filho, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eis aí o Senhor Jesus Cristo. Aprenda com o Irmão Branham. 63. A revelação de Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? Se Ele é Senhor e Cristo, Deus não podia fazer dele Senhor e Cristo se Deus não estivesse nele. Deus ungiu ele é o ser ungido. Aí Deus chegou, ungiu ele e fez dele Senhor e Cristo. E o que é Senhor e Cristo? A irmã Branham ensinando. Não é Deus em 3 pessoas, bendita Trindade, mas um Deus, uma pessoa, com 3 títulos maiores, os 3 ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem uma vez mais. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. É o William Branham ensinando. Senhor, Pai. Cristo, Espírito Santo. São Jesus. Porque Ele, Jesus, é ambos Senhor e Cristo. O que ele está dizendo? Que Ele é ambos? Senhor é Pai, Cristo é Espírito Santo. Como que Ele pode ser? Olha a revelação que irmão Branham pregou sobre deidade. Ele é ambos. Esse Jesus é Senhor, Pai. Ele é Cristo, Espírito Santo. Então esse ser ungido, foi ungido por este Senhor, pelo Espírito Santo. Você sabe que Senhor e como Deus e Espírito Santo é uma coisa só. Se Deus é Espírito, Ele é Espírito Santo.
Por isso Maria foi grávida pelo Espírito Santo. Diz o irmão Branham, mas Jesus chamou Deus seu Pai. E se Deus, o Senhor e o Espírito Santo não for a mesma coisa, então Jesus teria dois pais. Um que o gerou, que foi o Espírito Santo, e um que ele disse que era o pai dele, que era Deus. Mas todos nós sabemos que Senhor e Espírito Santo é uma coisa só. Ungindo um ser. O ser ungido, o Emanuel, estava ali ungido, um corpo ungido pelo Espírito Santo. Amém? 64. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, então nada o fará. Senhor não é outro. Cristo não é outro. Agora, esse povo da dualidade não ensina isso de jeito nenhum. Ele nem lê isso aqui. E quem escreveu isso daqui, eu tenho olhado nesses livros assim, como o padre João Ferreira de Almeida. O padre João Ferreira de Almeida escreveu a Bíblia, que ele trouxe essa tradução para nós, João Ferreira de Almeida, mas ele não pôde mudar nada. Aonde fala contra idolatria, ele teve que pôr contra. Ele não pôde mudar nada. Está na Bíblia, porque ele sabia também. Quem tirar ou quem acrescentar, as pragas que estão escritas neste livro cairá sobre a pessoa. Ele não foi bobo de tirar nem acrescentar. Mesmo sendo um sacerdote, ele não aumentou, ele não diminuiu. E assim também eu vejo que aqui neste livro, que o irmão Livai gramaticou, que o irmão Brana pediu para ele gramaticar, para poder ser um livro que mandasse para todo mundo, então ele não pôde também mudar nada. Porque ele sabe, se mudar uma coisa disso daqui, as pragas que estão escritas no Apocalipse cairiam sobre ele também. Mas se não pode mudar, também não pode explicar diferente do que está escrito aqui não. Senão a praga do Apocalipse vai cair sobre quem explica errado. Você tem que ver isso da maneira que foi pregado pelo irmão Brana. Senhor não é outro, Cristo não é outro, esse Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um só Deus. A questão é que Deus se fez carne e eles nunca conseguem ver Deus numa carne, o ser ungido que é Deus. Aquele é o ser ungido, Deus num corpo, Deus numa carne. É mais fácil ele chamar ele de Beuzebu do que chamar de Deus. Era mais fácil chamar o William Branham também de Beuzebu do que chamar de Deus. Eu vou te provar que nos dias de William Branham, assim como foi nos dias de Jesus, a carne estava ungida. Aquele ser ungido era Deus em carne. O ser ungido, Jesus Cristo, era Deus em carne. Amém? Então aqui, essa mulher conversou com o irmão Branham no parágrafo 65 em diante. E ela disse, um momento, irmão Branham, você e sua esposa são um. Eu disse, porém, não dessa maneira. Ela disse, perdoe-me você. Assim sendo, lhe disse, você vê a mim? Ela disse, sim. Lhe perguntei, vê você a minha esposa? E ela disse, não. Eu disse, então, essa unidade é de outra classe. Porque ele disse, quando vocês me veem, vocês veem ao Pai. É uma unidade simples. A unidade nossa do casal é uma unidade composta, duas pessoas. Se você me vê, você não vê minha esposa. Você tem que ir lá em Franca para ver ela. E nós somos um, mas é uma unidade composta. Agora, a unidade do pai com o filho não é composta, ela é simples. É o Espírito num corpo, era o Pai num corpo, ungindo. Aquele é o ser ungido. Deus, o ser ungido, chama-se Jesus. Isto foi no amanhecer. E agora no entardecer, Deus, o ser ungido outra vez. Aí o irmão Brana continua falando. Coisa muito boa, não vai dar para me ler tudo, mas eu vou falando alguma coisa para você. 74. Não faz muito eu estava falando com um rabi. É muito bom também isso. Um judeu. Ele me disse, vocês gentios não podem dividir Deus em três partes e dá-lo a um judeu. Também vocês não podem dividir Deus em duas partes e dar para um judeu. Nem em duas, nem em três. Nós temos melhor conhecimento que isso, diz o rabino para o irmão Brana. Nós temos melhor conhecimento. Lhe disse, Rabi, essa é a coisa. Nós não dividimos a Deus em três partes. Crê você nos profetas? Não é verdade? Ele disse, seguro que sim.
Lhe perguntei, crê você em Isaías 6:9? Respondeu, sim. Perguntei, de quem estava falando o profeta? Aí o rabino disse, do Messias. Irmão Branham disse, que relação terá o Messias com Deus? O rabino disse, será Deus mesmo. A revelação que tinha um rabino e a revelação que tinha William Branham era a mesma coisa. Mas a revelação que tinha William Branham e os teólogos que crêem na mensagem de William Branham é tudo errado. William Branham teve a revelação certa. O rabino também tinha a revelação certa. O que será então esse Messias? De Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Que títulos maravilhosos. Se o menino que nasceu é Deus forte, cadê outro Deus? Se Deus não estiver naquele menino, então ele é fraco. Se Deus não estiver naquele menino, então outro Deus fora daquele menino é fraco. Porque o menino que nasceu era Deus forte. São títulos. Você sabe que não é o nome, diz o seu nome será, mas quando você lê, você sabe que são títulos que pertencem a Jesus Cristo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O menino que vai nascer é Pai da eternidade. Isso daí derruba qualquer teólogo de dualidade dentro da mensagem. E eu nem paro para escutar. E eu queria perguntar para o irmão Silvio se ele sabe alguma coisa disso, porque eu entrei na internet e vi que o povo da ressurreição isolada, que crê que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar alguma coisa, os cabeça, crê tudo em dois. Está lá na internet. Eles creem em dois. A diferença do pai e do filho. Eles querem mostrar a diferença e continuar aquela diferença. Gente, a diferença que tinha do pai e o filho é que o pai é espírito, o filho é carne. Mas que o pai tinha só um corpo, e era o corpo do filho. Não, você não vê o pai em outro lugar. Você só viu o pai fazendo as obras no filho. Você não podia ver o pai fazendo as obras em mais nenhum lugar, porque estava no filho fazendo as obras. O corpo do filho revelava o mistério de um Deus. Estava ali em carne. E eles não conseguem, de maneira alguma, ver isso. Então, eu já estou falando isso porque isso inclui a crença errada que tem o povo da mensagem da ressurreição isolada. Ele diz, não tem nada de ressurreição isolada. É ressurreição isolada, sim. Não tem base na Bíblia para isso. Do irmão Branham ressuscitar para revelar quando já está escrito na Bíblia que ele já revelou. Está escrito na mensagem do irmão Branham. Eles perguntaram para o irmão Branham se o que tinha acontecido na revelação dos 7 selos não nos foi dado a conhecer os trovões. Diz, não, foi tudo revelado lá. Os 7 selos declararam que eram os 7 trovões, mas nunca ninguém achou nada lá dentro. Perguntas e respostas, número 478. Eles nunca acharam nada lá dentro. As pessoas me perguntaram para o irmão Branham, depois dos selos revelados. O Desvelar de Deus, tradução de Goiânia, 273 a 278. Eles perguntaram para o irmão Branham, essa revelação dos 7 trovões não será dada a um homem? O irmão Branham diz, não. Olha para você ver a ignorância das pessoas. O selo já tinha sido revelado, os trovões tinham sido revelados, e eles não viram, e estava fazendo uma pergunta para o irmão Branham assim, não será a revelação dos trovões dada a um homem? Ele disse, não, está tudo revelado lá. Os 7 selos declaram que é os 7 trovões. Está tudo revelado. Foi Branham que falou, vai lá e confere. Você diz que crê em alguns aí? Vai lá e confere a mensagem. Hoje é tempo de crer. Foi bom o irmão falar. Tem muita gente que o pastor deles é William Branham. E muitas vezes falam isso para se esquivar de pagar dízimo, porque aí não vai mandar para o céu, não vai mandar para lugar nenhum mesmo. Eles querem se esquivar de pagar dízimo. Meu pastor é WMB. O irmão Branham diz, você tem que ter um pastor, você tem que ter uma igreja onde você assiste, onde você paga seus dízimos. O William Branham falou, vocês não creem em Branham? Eu creio que Branham foi um profeta de Deus. E quando ele mandou nós pagar dízimo do jeito que a Bíblia manda, nós não cremos nele? Branham, você podia ter mudado isso aí para nós, né, filho? Podia ter mudado. Para que ficar apoiando dízimo? Né?
Então, tem coisas que a gente queria que fosse mudada. Assim como o povo que crê que o irmão Brana vai voltar para revelar alguma coisa, ele queria que continuasse essa coisa encoberta. Mas eu não sei o que Deus fez. Só sei que Deus chegou lá em Franca, me virou do avesso. Que é provável que hoje eu não estou direito, estou do avesso ainda. Ele virou do avesso do que eu cria. Eu não via nada disso. E ele começou a mostrar os parágrafos dentro da mensagem, sem eu ficar orando, jejuando, pedindo. Eu nunca fiz isso a ele. Eu nunca fiquei atrás de Deus. Olha, o Senhor me revela, porque eu quero ser um homem diferente nesse Brasil. Eu quero mostrar para eles a verdade. Que nada, eu já estava com a verdade, eu creio que eu estava com a verdade. E aí começou a ser revelado, começou a ser aberto. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar isso aqui. Porque Deus sabe, mostra para esse homem que ele fala tudo. Mostra para ele. Ele não vai guardar segredo. E aí só assim que foi mostrando, e eu fui falando, e foi dando problema, eu fui falando. Vai dando problema, eu vou falar mais. Está dando problema? Mas, agora você chama aí os grandes da mensagem lá de Fênix, aqui do Brasil, chama eles para você ver, os grandes pastores, nós ainda vamos receber, irmão Brana, para revelar os trovões. São desafiados, na verdade, como Billy Graham foi desafiado lá na África, faz um milagre, e ele não fez, saiu cabisbaixo, ele devia ter puxado um fio, dizer, espera lá, eu não tenho esse ministério não, minha mensagem é de arrependimento, mas eu conheço um baixinho nos Estados Unidos, vem cá, espera um pouquinho aí, e puxava uma linha lá para Brana, dizer, irmão Brana, vem cá me tirar do sufoco. Mas vocês querem chamar grande, e vocês acham que é grande, como Billy Graham sentiu, provavelmente como um anjo de Deus, sentiu grande, sentiu que não tinha outro para poder ensinar aquilo, ficou quieto. E ele sabia que tinha um outro. Ele sabia que ele veio para pregar arrependimento, mas que Brana veio para revelar mistério, para curar enfermos, tinha poder para isso, tinha ministério para isso. Ele sabia, por que não chamou ele? Vocês sabem que foi revelado. Mas vê se algum de vocês tem coragem de me chamar para mostrar isso para vocês. E se chamar, tem um monte de pastores lá. Eu não creio. É melhor que vocês fiquem sem crer mesmo. Eu nem tenho vontade de pregar para incrédulo. Paulo diz que isso daqui não é para incrédulo. Ele diz que Deus aprova salvar os que creem. Pela loucura da pregação. Se tem uma coisa doida nesse dia, essa mensagem. Se tem uma coisa louca, é essa pregação. Não tem nem jeito de ser diferente. Falar que Deus não intercede mais. Falar que o Cordeiro saiu fora do trono. Falar que os trovões foram revelados. E que Jesus não chama Jesus mais. E que ele recebeu um novo nome quando ele subiu, porque Brana falou que quando ele subiu recebeu um novo nome. E quando William Branham tinha que falar o nome de Deus, ele dizia o nome de Billy Graham. Ele dizia Graham, HM, 6 letras. Ele diz, mas olha Abraão é 7. Mas ele não falava Abraão. Ele sabia, vai vir alguém aí no final que vai falar Abraão. Eu não posso falar. Ele escreveu uma carta em áudio, mandou uma carta em áudio para o irmão Livile e mostrou que aquele anjo lá é Branham, para o irmão Livile. E diz assim, eu não posso falar, mas você... Se você quiser, você pode falar isso para o povo. Brana não podia falar. Leia, pega a carta, está aí na internet. Certo? Pega a carta áudio ao irmão Livile, vai ler ela para você ver. Eles já colocaram na internet, está aí. Qualquer dia eu já estou colocando ela em português, que nós já temos ela traduzida pelos irmãos de Franca. Muito bem. Por que esse povo não vê? Mas Brana dizia assim, ali só que ele falou. Você vai procurar nessas mensagens, não tem. Ele só fala Abraão. Mas eu paro um pouquinho e digo, mas irmão Brana, Abraão não tem nada a ver com inglês. Por quê? Porque o mensageiro do entardecer, ele é dos Estados Unidos. Se é dos Estados Unidos, então não pode ser Abraão, irmão Brana. Mas eu não posso falar. Deus diz, não diga para ninguém. Essa é a terceira etapa, é a terceira puxada. E ele vem e fala nas mensagens,
Deus diz para ele, quantos picos tem um monte? Ele diz, tem 7. Quantas letras tem seu nome? Você quer saber o nome de Deus? Quantas letras tem seu nome? Foi Deus que falou, quantas letras tem seu nome? Te dou um sinal eterno. Está lá 138 a 155 parado na brecha. Vai ler. Vai ler, foi Brana que falou. Você não crê em Brana, não? O seu pastor não é Brana? É Brana que está falando lá. Ele é meu pastor e eu pago dízimo para outros. Ele é meu pastor. Sua mensagem me pastoreia. Por que você não aceita isso? Eu estou falando para você, parece que é você que é culpado. Mas eu sei que eles vão ouvir isso. Eles vão ouvir. Eles vão passar um pouquinho de raiva. Mas eles vão ouvir. Amém. Ei, que pena, hein? Amém, meus irmãos? A coisa é tão boa. E aqui não dá para a gente esmiuçar aqui de jeito nenhum. Mas já está bom demais, isso aqui está bom. Nós falamos de um Deus que não muda, os judeus creem nisso também. Mas a igreja mudou seu Deus invariável de um Deus para 3. Os teólogos da mensagem mudou o Deus invariável de 1 para 2. Porque se o Filho não tem nada a ver com essa manifestação, então é 2. É um Deus forte e Jesus, Filho, um pequeno. É engraçado que quem verteu sangue, se é o menor, se é o diferente, o que verteu sangue foi ele. E Deus nos comprou com seu próprio sangue. É interessante, o sangue do Filho é o sangue do Espírito Santo. Atos 20, 28. É sangue do Espírito Santo. Está na Bíblia, Paulo falou. O sangue do Filho é o sangue do Pai. Este Jesus é Senhor, Pai, é Cristo, Espírito Santo. Por isso ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Por que não veio a unidade de Deus? Tem que ver essa unidade de Deus. Isso que é Deus, foi Deus em carne. Deus em carne agora nos Estados Unidos. Eu tenho que passar para ali porque senão não vai dar tempo. Vamos chegar. Você já conhece tudo isso? Vocês conhecem? Você quer ver o segredinho do anjo que apareceu para Abraão? É tão gostoso isso daqui. Observe, 239, vai me alertando aí. 239, a união invisível da noiva. Observe a condição em Sodoma, que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Ele quer mostrar para você Sodoma e aqui. Lá e aqui. Notem o que sucedeu a Abraão, o escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Observe Billy Graham e Oral Roberts e eles ali embaixo entre as denominações. Observe a igreja escolhida, Abraão, tirado para fora. Ele não podia falar, a igreja escolhida, Abraão, tirado para fora. Ele não podia falar. Observe que classe de sinal o próprio Jesus, o Deus encarnado ali parado em carne humana. Não sei se você está entendendo. Ele está dizendo, observe a igreja escolhida, Abraão tirado para fora, que somos nós aqui. E vamos falar claro, era os Estados Unidos, naquele dia que ele estava ali. Observe, o Deus encarnado. Agora ele falou forte, o próprio Jesus. Só que ele chamava Brana agora. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Escuta agora 240, a união invisível da noiva. Você diz, esse era um anjo. Quer dizer, começa a combater o profeta. Esse era um anjo. Aí o William Branham diz assim, a minha Bíblia diz que foi Deus. Ó, aquele anjo que chegou lá na casa de Abraão, e aquele anjo que chegou nos Estados Unidos, o Miguel e o Gabriel, que chegou lá na casa de Abraão, juntamente com Elohim, e aqui, Oral Roberts e Billy Graham, que chegou com o Elohim, o nosso Elohim nos Estados Unidos. Compara isso daqui. Se você não puder comparar, larga de mão de crer e de pregar. Larga de mão. Que isso daqui é o que o profeta comparou. Essa é a verdade. Você tem que ver isso daqui. Ó. Você, olha, Deus, o Senhor Deus Elohim, ali parado em carne humana, mostrando que ele ungiria a sua igreja nos dias finais. Ele não pode dizer que ele está me ungindo. Ele ungiria uma igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana.
Carne humana é um só. Seria Deus operando novamente em carne humana. Como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Isso já aconteceu. Deus operou em carne humana. Agora vocês querem ver mais um parágrafo que mostra a deidade, a divindade nos Estados Unidos. Ali, porque nós já vimos a divindade que foi em Jesus Cristo. O ser ungido. Agora vamos ver o ser ungido de Apocalipse 10:8. 10:7, 10:8. Ser ungido. Olha para vocês verem. Não há fermento entre vocês. 203, o único lugar provido por Deus para adoração, da primeira tradução de Goiânia. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais, na porta onde ele tem posto seu nome, Cristo Jesus. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Ele já não está falando da plenitude da divindade corporalmente entre os judeus, que foi Jesus. Mas ele está falando aqui, se tiver fermento no vosso meio, então isso atrapalha ser manifestada a plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Isso não se pôde fazer nos dias de Lutero. Lutero não era a divindade em carne humana. Isto tampouco pôde se fazer na era de Wesley. Wesley não era a divindade em carne humana. Nem se pôde fazer na era pentecostal. Também nos pentecostais, os avivalistas dos pentecostais, também não pôde ser carne humana. Escuta agora. Porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre seu povo. Gente, a completa deidade de Deus entre o povo na América, mas os americanos não viram. Se você falar para eles, dizem, esse Osmar está doido. Então Brana estava, foi Brana que pregou isso. Foi ele que ensinou essas coisas aqui para nós. A incredulidade, o fermento, não pode fazer com que produza isso. E esta deidade, entre nós, entre o povo de Deus, ele diz, mostrando os mesmos sinais visíveis. Quando foi que mostrou os mesmos sinais? Foi em Jesus e foi em Brana. Os mesmos sinais visíveis. A si mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra, na forma do profeta Deus. Que tremendo! Glória! Está prometido em Malaquias 4 e nas demais escrituras. Onde adora você? Na casa de Deus, assentado, tempo presente, ele ainda diz, assentado, tempo presente. Onde você está adorando? Ah, está adorando lá em Jerusalém? Ele diz, não, é agora, tempo presente, assentado. Onde adora você? Malaquias 4, ele pergunta, onde adora você? Aí você diz, adoro o Senhor no Calvário. Não, Malaquias 4, tempo presente, adora você. Malaquias 4, por isso ele veio e diz, Deus é adorado em 7. Em outras palavras, parece que ele não podia falar Deus adorado em 7, parece que ele estava errado. Ele pregou que Deus é adorado em 3 e 5. Ele pregou 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 5 é a graça. Fé, em inglês, fight, 5 também. Mas ele falou Deus adorado em 7. E não falou qual é o 7. Mas Deus perguntou para ele, eu te dou o sinal eterno. Você está vendo lá o monte? Quantos picos tem? 7. Aí Deus pergunta para ele, quantas letras tem seu nome? Será que Deus não sabia? Era para ficar para nós. Quantas letras tem seu nome? Aí ele começou no Marion. M-A-R-R-I-O. É isso mesmo? I-Rion. I-O-N. Aí depois fez B-R-A-N-H-A-M. Está escrito lá. Parado na brecha, 138 a 155. Leia, pelo amor de Deus. Deus adorado em 7. É porque ele tem um novo nome. Aquele Jesus lá do amanhecer estava dentro de Brana. Se você não pode ver o ungido, porque aquele Deus que estava lá no tempo de Moisés estava dentro de Jesus.
Era o ser ungido que estava ali. Mas era o Deus que estava lá no tempo de Moisés. Agora estava dentro de Jesus. Agora aquele Deus que estava no Calvário, que morreu para nos salvar. Que Deus não salvou-nos com outro corpo, não. Deus não deu sangue do Filho para nos salvar, não. William Branham diz que não. Não é sangue de um filho a parte dele. O Filho é Deus em carne. Só que você não pode chamar, diz William Branham, você não pode chamar ele de Deus Filho, porque ele é o Filho de Deus. Quer dizer, é o corpo que morre. Ele é o corpo que morre, ele é Filho de Deus. Mas logo você diz, Deus Pai e Deus Espírito Santo é a mesma coisa, você fala. Mas quando vai falar Deus Filho, não pode falar. William Branham ensinou isso, já aprendi isso também. Aí você fala Filho de Deus, porque esse Filho manifestou Deus, que é Pai, Senhor, Cristo, que é o Espírito Santo. Deu para você entender um pouquinho? Pai Celestial, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Através da sua palavra, somos agradecidos por estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem.